Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Subjetivando aqui no canal Psicanalizar. E mais uma vez é um prazer estar recebendo vocês aqui para juntos podermos compartilhar, né, a expansão do conhecimento psicanalítico. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse nosso espaço. E hoje eu estou na companhia da Débora Santos, uma psicanalista, amiga, uma pessoa muito especial que já esteve aqui com a gente, né? Uma outra oportunidade offline, testando essa nossa movimentação em relação ao Subjetivando, né? Ela se colocou à disposição de estar com a gente, testando esse formato, e foi uma experiência muito legal. E foi essa experiência que nós tivemos juntos que deu origem a isso que você está assistindo agora. Então, eu queria dizer, Débora, que eu fico muito feliz de verdade em estar te recebendo aqui. É um prazer muito grande nosso, né, de toda a equipe do Psicanalizar, ter você aqui com a gente. Agora, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, e depois nós continuamos o nosso assunto, tá bom? Claro, é um prazer a todos poder estar aqui com você, viu, Clebeci, e com todos que nos assistem. E eu sou a Débora Santos, sou psicanalista clínica, eu trabalho com adicção e codependência também. Tenho também o trabalho, sou diretora-presidente da Ordem Nacional dos Psicanalistas da Regional do Estado de São Paulo, e também trabalho com a docência da psicanálise. Então, tenho aí trabalhado junto aí com os colegas e avançar aí com a psicanálise. É um prazer estar aqui nesse quadro, nesse programa com você. Ok, muito obrigado, Débora. Débora, então vamos ao trabalho, né? Essa semana eu estava pensando em um tema para estar trazendo aqui, e eu estava pesquisando isso em muitas coisas fora, né? Tentando olhar um pouquinho os noticiários, ouvir os comentários, acompanhar a rede. Só que, de repente, eu me atentei para uma realidade que estava acontecendo dentro da clínica, né? O mês inteiro, não que isso não apareça em outras oportunidades, mas o mês inteiro eu tenho percebido, né, pessoas interagindo de maneira muito negativa, contando isso de uma maneira muito negativa sobre a sua relação com as mais informações, né? Então, são notícias ruins, ainda mais nesse tempo nosso, em relação à pandemia, em relação a tantas mortes, perdas. Então, é uma movimentação muito negativa, e é natural que esse assunto esteja correndo nas mídias, né? Esteja correndo entre as pessoas, troca de conversa pelo WhatsApp, mas foi muito frequente a reclamação, a queixa dessa realidade, né? As pessoas estão se sentindo muito cansadas diante dessa realidade, né? Aonde só houve coisa ruim o tempo todo, e não só falando sobre a pandemia, né? A muita interatividade que a gente tem, né? Está muito relacionado a alguém que morreu, é o padrasto que assassinou a criança. Então, há sempre acontecimentos muito negativos. Esses acontecimentos ganham uma proporção muito grande, né? Ao mesmo tempo em que o sujeito fala muito sobre isso, troca muito sobre isso, o sujeito também se afeta com tudo isso, né? Que ele ouve e que ele transmite. Agora, Débora, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a seguinte questão: como que você entende o impacto, né, no sujeito diante dessa realidade de tantas informações e notícias negativas? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que esse hábito, né, de assistir noticiários, né, que eles já vêm sendo assim muito intensos, né, porque infelizmente a sociedade vem caminhando já com esse ritmo de agressividade, com esse ritmo de violência já há um bom tempo, e a intensificação de ouvir assuntos, né, noticiários jornalísticos, né? Então, é sempre muito essa questão da violência, é muito a questão da agressividade familiar, da disfunção em várias questões da sociedade. Quando veio a pandemia, essa situação se intensificou, né? Então, já existia esse hábito de ter as informações jornalísticos da polícia,
de todas essas demandas que a sociedade vem, porque o sujeito dentro da sociedade ele já vinha se sentindo aprisionado. Não pode sair de casa, tem que tomar cuidado, senão o carro vai ser roubado, né? Então, sempre essa mentalidade, essa forma de pensar e esse medo intensificado já antes da pandemia. Aí veio a pandemia, todo mundo dentro de casa, agora lockdown a tempo todo, a gente não pode sair, não pode fazer tantas coisas, já vem o medo. E se eu pegar o vírus? Aí já começa aquela demanda intensificada que vem sobre a nossa psique de uma forma muito severa, né? Então as pessoas estão ouvindo, porque como isso já existia antes da pandemia e agora intensificou, significa o quê? Que nós estamos vendo o tempo todo o número de pessoas que morrem pelo Covid, né? E agora a questão não é só com idosos ou com um grupo de pessoas de risco, agora está intensificando para várias outras idades e várias outras situações. Então, tem pessoas jovens morrendo, então tem pessoas que perderam a família, 4, 5 membros da família, profissionais da saúde estão vendo essa situação. Então, isso está vindo para os noticiários, para a internet, que é muito rápida, né? E aí isso vem trazendo esse peso maior, porque a realidade está chegando com mais clareza para o sujeito. E aí nós não estamos dando conta de tudo isso. E a movimentação, ela me parece que é o seguinte, né? O sujeito, ele introjeta, né, essas informações, né, essas preocupações o tempo todo, e aí ele cria um mecanismo de devolução, né? Então, por isso que cresce a questão em relação à depressão, ao estresse, à ansiedade. Então, o que eu percebo? As pessoas estão muito nervosas, né? Estão muito agitadas, né? É uma correria que não é externa, né? A ideia é de uma correria interna, né? O sujeito precisa estar sempre em uma movimentação, né? É uma agonia constante, constante. E eu acredito que isso se dá justamente por causa dessa movimentação, né? Esse excesso de introjeção de notícias ruins, de informações ruins, né? Então, essa troca, ela é muito nociva ao sujeito, né? Então, e isso, com certeza, é tudo que entra em um determinado momento sai, né? Então, como que isso tem saído, né? E sai assim, né? A partir desse estresse todo, as pessoas muito nervosas, né? O que eu percebo também é que aumentou muito o nível de estresse na relação familiar, né? É o que você estava colocando. Hoje está todo mundo junto, ouvindo notícias ruins o tempo todo, compartilhando essas informações negativas o tempo todo, né? Eu não estou dizendo que nós devemos não interagir com essa realidade que se coloca, né? Mas eu estou dizendo enquanto efeito no sujeito, né? A despeito de precisarmos interagir ou não com essa realidade, nós precisamos interagir com o efeito que isso traz no sujeito. Então, eu atendo pais, mães, filhos, inclusive, que não querem se relacionar com a família, não aguentam mais e tem um estresse. É muito comum ouvir assim, poxa, eu estou muito estressado, eu estou muito agoniado, estou muito apreensivo, estou muito triste, estou muito nervoso e eu não sei da onde, né? E aí eu pergunto, como que você está se movendo nesse período? Não, eu fico em casa, vejo jornal, site, WhatsApp, tá, mas o que você ouve? Não, é aquilo do mesmo, é sempre uma notícia ruim, não sei o quê, e um primo meu morreu, e alguma coisa aconteceu. Então, o sujeito vai recebendo aquilo, vai recebendo aquilo, vai recebendo aquilo, e não tem outra maneira dele colocar para fora a não ser sim, concorda? Sim, Como é que você concordo. vê isso? Inclusive, a gente tem que ver também, você vê que a disfunção familiar ela já vem de longe, né? Nos decorrer aí, vamos dizer, de 15 a 20 anos atrás, a família tem tido aí umas mudanças tão drásticas e que tem trazido essa disfuncionalidade dentro do lar. Então, o que acontece? As pessoas já vêm vindo com uma estrutura mais frágil desde lá de 15, 20 anos atrás, com uma forma mais intensificada. É isso que a gente precisa entender, que a sociedade vem caminhando
intensificando as dores do sujeito. Então, quando chegou a pandemia, o que acontece? As pessoas, já existia uma pandemia antes, que era depressão, ansiedade, né, crises de pânico. Se isso já existia antes da pandemia, e a pandemia e o pânico ele está baseado no medo, você imagina depois da pandemia. Então, as pessoas estão sem estrutura emocional, sem estrutura do sujeito para dar conta dessa demanda tão intensa. Então, agora a pandemia, o que ela mais gera é medo. Então, esse medo, ele vem vindo, ele vai dimensionando, de modo que o sujeito não tem dado conta de tudo isso. E já os conflitos que já existiam dentro da família também se intensificaram. Aí nós vamos vendo assim os conteúdos que essas pessoas têm, o histórico de vida de cada um, aí a gente vai ver pessoas que tiveram... hoje nós temos um número absurdo, o aumento de violência doméstica, o aumento do uso de drogas, o aumento dessa questão, ela tem trazido mais complexidade para a sociedade e, de modo mais específico, para cada sujeito, né? Então, são demandas tão intensas que o sujeito não consegue se organizar. Aí ele recebe o vizinho, a informação que o vizinho foi internado pelo Covid. Aí que o outro vizinho, que é parente desse que foi internado, acabou falecendo. E aí ele sabe que um amigo da escola ou alguém, né? Então, você vê, as informações da situação, principalmente do Covid, está chegando muito perto, né? Das questões familiares, nos amigos, nos colegas, nos parentes, enfim, alguém que a gente conhece muito perto. Então, isso assusta, traz pânico. Então, nós estamos num pânico coletivo, né? Então, quando recebemos essas informações na internet, no site ou na TV, enfim, não tem estrutura para dar conta dessas informações. Perfeito. E a pandemia parece que trouxe, né, o sintoma para o holofote, né? O sintoma já existia, né? Só que a pandemia pegou o sintoma e colocou em um lugar de destaque no sujeito, né? Agora todo mundo consegue ver, mas é um sintoma que já estava lá, que já estava se manifestando, né? Que já estava em movimento. Uma outra coisa importante, né? Eu abri falando que estou trazendo esse assunto a partir daquilo que eu interagi na clínica. E o que eu percebo também, isso é muito comum, que as pessoas falam muito a seguinte questão: eu interajo com essa realidade, né, que se coloca para mim de maneira negativa, né, ao mesmo tempo que isso me faz mal, eu não consigo me desvencilhar disso. Então, eu sei que as notícias me fazem mal, eu sei que ouvir determinada pessoa me traz algo ruim, eu sei que se eu abrir o zap de alguém, aquele alguém vai trazer algo ruim, eu sei que isso vai me fazer mal, então a pessoa ela traz isso enquanto realidade, vai me fazer mal, mas ainda assim eu não consigo deixar de interagir com isso. Me faz mal, mas ao mesmo tempo que me faz mal, me desperta um interesse. Então, como que a gente consegue interagir, né? Como que a gente consegue entender essa movimentação do sujeito diante dessa realidade? Olha, ao meu ver, vamos ficar fazendo essa ponte de antes e depois da pandemia, que é interessante pelo seguinte: antes da pandemia, já vinha observando o aumento do número de pessoas que se projetam nas pessoas e nas coisas, né? Então, assim, ela faz aquele deslocamento de si para as coisas e para as pessoas. Um dos exemplos, né, para as pessoas que estão nos assistindo é o uso de drogas, né? A pessoa deixa o sujeito, que não dá conta de suas demandas e se projeta de um modo de sobrevivência para as outras pessoas, ou, no caso aí do dependente químico, para as drogas. Mas nós temos visto aí muito a questão do número, o aumento de pessoas que estão se tornando ou desenvolvendo a dependência emocional. Ela se projeta no outro de modo de sobrevivência
e ela só funciona fragmentada nas pessoas e situações. Então, o sujeito mesmo não está inexistente, né? Vamos tentar falar uma forma mais simplificada aqui. Aí veio a pandemia, cheia de informações que as pessoas morrem. Tem pessoas que foram enterradas, a pessoa estava viva, foi internada no hospital, 2 horas depois teve que enterrar. Não teve velório, praticamente. É aquela correria para dar conta de poder enterrar. E você fala, nossa, a pessoa estava viva, como que você vai dar conta disso? Aí você pergunta, bom, e se essa pessoa tiver feito um deslocamento desse e está num processo de dependência emocional, e essa pessoa que se foi é o objeto de deslocamento? Não dá conta. Aí ela recebe, por exemplo, informação ali, ela recebe a informação do jornal, ela recebe as pessoas falando, ela entra no WhatsApp, no Facebook, Instagram, aí tem lá alguém em luto, que alguém faleceu, e ela vai trazendo essas referências, só que a pessoa de objeto que ela tinha de sobrevivência não está mais ali. Então, a pessoa se perde completamente. E muitas vezes, existe sim, você vê que a psique humana é muito interessante, né? Mas existe sim algumas pessoas que se projetam nas notícias. Eu preciso saber qual que é o noticiário de hoje, qual a estatística de hoje, o que aconteceu, qual o noticiário. Tem muitas lives trazendo também as informações de estatísticas e questões do Covid. Então, as pessoas não perdem. Tem muitas pessoas, por que ela faz isso? É um modo de sobrevivência, mas ela não conseguiu trazer a sua vida projetada em si mesma, ou seja, o sujeito no lugar que ele deve estar, né? Está fragmentado em situações e pessoas. Por isso que a terapia ela é muito importante nessa época. Tem muitas pessoas que, graças a Deus, estão procurando, mas as pessoas precisam entender que esse sujeito precisa ser organizado, esse interior, né? Porque já vem vindo culturalmente, dizendo assim, essa inexistência em si mesmo projetada no outro ou nas coisas. Então, eu vejo, não sei como que você tem visto isso aí na sua clínica, nos seus atendimentos, mas é impressionante o número de pessoas que têm deixado a si mesmo, né? É um sujeito inexistente que ele só sobrevive nessa situação. E aí vem a pandemia e vem essas informações e ele não tem chão. Então, ele se apega em alguma coisa, mesmo que seja ruim. Perfeito, perfeito. Abrindo um pouco o leque disso que você está trazendo, né, também é uma outra realidade que eu vejo aqui na clínica, é o seguinte: o sujeito ele não consegue dar conta das suas confusões, né, existenciais, subjetivas, então ele decide interagir com as confusões externas que se colocam diante dele. Então, eu interajo com essa realidade muito negativa, muito ruim, externa, porque eu ainda não consigo dar conta dessa realidade muito negativa em mim, né? Então, fala muito dessa movimentação. Eu também percebo isso de uma maneira muito firme aqui na clínica, né? Então, há uma preocupação, há uma tentativa de querer sempre saber do outro, de querer sempre cuidar do outro, de querer sempre chorar a dor do outro, justamente porque ainda não consegue dar conta da sua dor, né? Ainda não consegue dar conta daquilo que está nele. Então, automaticamente, ele projeta aquilo que não é resolvido nele justamente nessa outra realidade externa, né? Isso aqui, para mim, aparece de uma maneira muito comum também. Como é que você vê isso? Então, é exato, porque assim, a pessoa que deixa o próprio sujeito e se projeta, como a gente está falando, nessa projeção, de tentar agradar o outro, de tentar ser aceito de alguma maneira, né? É a tentativa de não ter um encontro com o seu desejo não correspondido, né? Das suas frustrações, né? Da ausência de si mesmo, né? Aquilo que faltou, exatamente. Então, é melhor você tentar trazer, assim, eu creio que é o pensamento comum, né? Inconscientemente falando, é melhor tentar trazer alguém para que eu quero uma amiga, eu quero um amigo, eu quero um marido, eu quero um namorado, eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém, né? Então, esse querer é para satisfazer aquilo que está em vazio. E é mais complicado, é um pouquinho mais difícil, mas é mais satisfatório, porém mais difícil,
você parar um pouco, virar ao contrário, né? Falar assim, bom, eu preciso ver como é que está esse sujeito, eu preciso ver como é que está essas dores internas, preciso de coragem e humildade para isso. E muitas pessoas, graças a Deus, estão tendo essa coragem e humildade. Coragem por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar exatamente dentro, olhando para dentro de si mesmo, né? E a reconstrução ou a construção de um sujeito de si mesmo precisa de humildade, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que tirar algumas pedras que elas não são legais, né? Então, mas essa projeção, ela é muito nociva, e eu vejo que a construção, já desde criança, desde bebê, já vem vindo esse desenvolvimento nas fases de uma criança, a sua personalidade, identidade fragmentada nas pessoas. Então, isso é muito ruim para a sociedade, e num tempo complexo como o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é muito ruim, porque o ser humano está perdendo estrutura. Uma das coisas que nós precisamos entender, né, que é bom a gente mencionar aqui, é a questão da administração das emoções, né? Nós somos seres emocionais, nós somos seres desejantes, somos seres pensantes. Só que tem pessoas que conseguiam administrar os seus pensamentos e que, devido às circunstâncias, pela intensidade de dores, de traumas, enfim, ela ficou limitada numa situação que ela não está conseguindo administrar e dar conta. Mas tem pessoas que já começou lá atrás, desde criança, a não administrar os seus pensamentos, né? Porque a gente recebe informações. O que eu faço com essas informações que eu recebo? Se eu não administrar, eu fico à mercê de tudo isso. E eu acredito, no meu modo de ver, que é bem isso que tem acontecido de modo social com toda essa pandemia que estamos vivendo. As pessoas estão à mercê das informações que elas recebem, não estão conseguindo administrar tudo isso e entrando em complexidade. Ouvindo você falar, tive a seguinte ideia, né, que nós estamos nos desconfigurando, né? Nós estamos realmente nos desmontando. Isso é muito natural, é muito percebível isso, né? As pessoas tinham uma certa linha, um certo tipo de crença, uma movimentação, e diante dessa realidade que se impôs, eu percebo uma modificação mesmo, sabe? Justamente porque não exerce aquilo que você trouxe, a capacidade de se administrar, né? De entender o que se é e, entendendo o que se é, administrar, né? Tanto a sua relação consigo mesmo e a sua relação com a vida, né? Então, quando essa movimentação é de administrar aquilo que eu sou e aquilo que a vida me traz, há uma desconfiguração mesmo, né? Então, as pessoas estão mesmo diante dessa realidade, né? É uma desconfiguração que deixa o sujeito completamente perdido, né? Diante disso que se coloca, né? Então, nós estamos mesmo diante de uma realidade onde as pessoas estão cada vez mais perdidas, né? Sem saber mesmo como ir, para onde ir, o que fazer, né? Então, o que você trouxe em relação à importância, né, de estar em tratamento, de estar conversando com alguém, procurar uma ajuda profissional é completamente importante nesse processo, justamente para que ele consiga, de uma certa maneira, achar, né, ou começar a reconstruir o seu equilíbrio, né? Ou pelo menos caminhar mais próximo disso, né? Justamente para começar a interagir de uma maneira diferente consigo mesmo e com o outro, né? Então, essa movimentação, eu entendo que ela é muito importante. Mas agora, diante dessa realidade que se impõe, a realidade está aí, as notícias estão aí, as pessoas estão aí falando, comentando, se influenciando. Diante disso, como que o sujeito ele consegue se defender disso, né? Como que o sujeito consegue, de uma certa maneira, se proteger desse contato com essas más relações, com essas mais informações, né? Com essas mais notícias? Como é que você consegue perceber isso, Débora? Olha, uma coisa que eu acredito que é muito importante é programas como esse, né? Por quê? Porque está existindo uma obsessão acerca do Covid. Sim, o Covid está aí,
Muitas pessoas já tiveram Covid, outras estão tendo, estão fazendo tratamento, muitas, infelizmente, faleceram, não resistiram. Mas nós estamos vivendo, fazendo um estreitamento de repertório, vamos dizer assim, que o Covid ele está tomando conta dos nossos pensamentos e ações. Devemos sim, porque dentro de toda a realidade que temos, nós devemos sim nos proteger, devemos fazer as coisas que devemos para nos prevenir em relação a pegar o Covid. Porém, nós estamos esquecendo que a pandemia e o isolamento, ele tem trazido suas consequências. E uma das consequências são essas, que são os problemas psíquicos. Pessoas que já tinham problemas de depressão, desajustes familiares, pessoas que já tinham crises de ansiedade, pessoas que eram ativas e aí perderam seus empregos, perderam suas empresas, foram tendo várias complexidades, não conseguiram lidar com essas demandas e começaram a apresentar o sujeito de uma forma agressiva, né? Ele começou, aquilo que ele se punia por ter perdido, ele começa a apresentar isso no outro ou no ambiente em que ele está, não dando conta de todas essas questões. Então, nós temos visto aí pânico. O número de pessoas que estão em pânico, nós estamos em pânico coletivo, né? Uma sociedade em pânico, porque existem muitos motivos para isso. Mas por que eu falei de programas e informações como essas? Para que o sujeito, para que a pessoa que nos assiste possa começar a olhar para dentro de si e começar a perceber, puxa, eu preciso de ajuda. E essa ajuda não ser somente não ser assim, por exemplo, um colega, um parente, um vizinho. Por quê? Porque se trata de psique, é algo que precisa de uma escuta, de uma orientação, de um caminho profissional. Por quê? Porque não é simplesmente um bate-papo, né? Olha, estou me sentindo mal, não estou me sentindo muito bem. Aí a pessoa fala, mas é assim mesmo, né? Com a terapia não vai existir isso. Com a terapia é o seu mundo, é o seu particular, é o seu universo, e é muito importante falar sobre isso, porque são situações que estão acontecendo que não estamos dando conta, e por não dar conta, vai estar trazendo os sintomas psicossomáticos, e esses sintomas psicossomáticos vão desenvolvendo doenças psicossomáticas, e a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Então, é importante, sim, eu sou suspeita para falar, nós somos suspeitos, mas eu gosto muito da terapia analítica, da psicanálise, a ação da psicanálise nesse momento, justamente porque é o momento de analisar o seu eu, analisar o sujeito, como eu estou reagindo diante de uma demanda tão complicada, tão difícil, que vem trazendo problemas tão intensificados, tão agravantes, né? Nós estamos falando de mortes, de pessoas que estão morrendo pelo Covid, estão vivas hoje, amanhã já não está mais, pessoas que não podem ser veladas, então são situações atípicas, já são difíceis, mas com uma pitada aí de uma gravidade, né? Então, assim, nós estamos perdendo estrutura, o ser humano está perdendo essa estrutura, mas precisa agora começar a olhar para si. Ainda dá tempo da gente resgatar de forma coletiva, sair dessas situações que nós estamos vivendo juntos, né? Então, a terapia analítica vai ajudar muito nessa questão. Já aproveita também e organiza todo o histórico de vida, né? Porque a gente vem com a demanda aí de Covid, já vem bota com a tudo demanda no pacote. Já bota tudo, já põe tudo, já que tem que colocar alguma coisa em ordem, aproveita e coloca tudo. Porque a reação do sujeito está de acordo com o que ele recebeu em sua história, com as suas experiências, com a sua estrutura. Então, por isso que eu sugiro aí, falo da terapia analítica. Perfeito, a sua colocação foi perfeita. E quando você fala sobre essa movimentação analítica, né, eu pensei agora na questão do sujeito entendendo o seu limite, né? Porque a análise ela não se trata só de te fazer avançar,
mas de te fazer enxergar o momento que você precisa parar, né? Então, essa movimentação é importante. Então, quando eu questiono, mas o que fazer para se proteger disso? É criar uma movimentação onde o sujeito consiga interagir bem com aquilo que é limite no próprio sujeito, né? E isso se dá justamente a partir dessa movimentação analítica que desperta nele o conhecimento. Então, o sujeito se conhecendo, ele sabe até onde pode ir, ele sabe aquilo que ele pode ouvir, né? Aquilo que vai fazer com que ele interaja bem ou não. Então, essa movimentação é importante, né? Isso se constrói muito nessa movimentação analítica. Então, quando eu penso em relação à proteção desse sujeito, eu penso na perspectiva de interagir com os limites. Nós precisamos interagir com os nossos limites e somente até onde a gente consegue entender até onde a gente consegue ir, né? Se perceber em cada situação e ver a forma como você se movimenta diante dessas realidades, né, em que você decidiu estar ou que você foi posto. Então, eu acho isso muito importante. Débora, já chegando no final, né, passou rapidinho, né? Chegando no final, eu queria te agradecer, queria ouvir as suas considerações para que a gente pudesse terminar. E desde já te agradecendo, muito obrigado mesmo. A conversa foi fantástica. Tudo que nós construímos aqui foi muito edificante mesmo. Eu tenho certeza que isso vai servir enquanto conhecimento para muitas pessoas, tudo aquilo que você trouxe para a gente hoje, tá bom, Débora? Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço de coração o convite. Realmente foi um tempo assim, passou muito rápido, mas uma conversa muito proveitosa. E você disse uma palavra aí chave, né? Que você falou sobre limite. Então eu quero fazer minha consideração final usando essa palavra limite. Nós precisamos conhecer os nossos limites, né? Então, muitas vezes a gente tenta nos fazer acreditar que não temos medo, que não temos insegurança, que não ficamos tristes, né? Mas nós precisamos entender que somos humanos, estamos num momento de fragilidade em diversos fatores e diversas circunstâncias, mas precisamos estabelecer limites, né? Então, que esse vídeo possa contribuir para todos os que estão nos assistindo, que vão estar assistindo no futuro, que estabeleça limites e veja até onde você pode ir, né? E também buscar uma ajuda profissional para que você possa ressignificar a sua vida e também conseguir dar conta aí de todas essas circunstâncias que socialmente todos estamos juntos. Mas eu agradeço mais uma vez de coração mesmo, é sempre muito bom estar aí em parceria contigo, é um grande parceiro, um grande irmão, e é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Débora, de verdade. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando o nosso Subjetivando e quero aproveitar, né, fazer igual os YouTubers. Já se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam interagir com essa expansão do conhecimento psicanalítico. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos vocês e até o próximo Subjetivando. Tchau!